aula que foi eu que gerei o link, aí no meio da aula desligou, acabou a aula. Alguém entrou? Não percebi. Então, gente, para quem não me conhece, eu me chamo Aline. Eu me apresento, toda vez me apresento de uma forma diferente. Mas eu me chamo Aline, eu congrego na Igreja Batista dos Discípulos, em Trindade, Goiás. Antes, exatamente 3 meses atrás, eu congregava na Nova Aliança, em João Lisboa, né? Que é próximo de Imperatriz, do ladinho de Imperatriz. Só que aí eu saí da cobertura da Nova Aliança e vim para Trindade, Goiás, né? Que eu fiz uma escola de missões aqui. E eu tive o direcionamento de permanecer aqui. Por enquanto, eu estou sendo missionária de base, estou ajudando aqueles que estão em campo, né, pela MCM, Missão Cristã Mundial. Talvez alguns já ouviram falar, outros não, mas ela caminha junto com a Nova Aliança, o pastor Raimundo Nonato. A liderança aqui, o presidente é o pastor José Rodrigues. E ano passado eu fiz uma escola de missões aqui, que é a escola de missões aqui da MCM, e fiz meu prático, a gente tem que fazer um prático de 6 meses, eu fiz no Maranhão, né? Eu escolhi fazer no Maranhão por conta do meu contato já com o Denis, com a pastora Diana, o pastor David, então eu achei mais, não só interessante, mas uma direção de Deus, né? De continuar andando e caminhando com eles aí, mais de pertinho. Porque desde 2017 que eu conheço a Ação Curumim, conheci os pastores e o Denis através da Ação Curumim, mas eu só vim estar mais frequente mesmo, assim. Normalmente a Ação Curumim é uma vez por ano, né? E a gente participa de uma ação que é em torno de 3 dias, dependendo do local. Então era algo muito superficial. Aí eu decidi passar um tempo melhor com eles. Eu passei, no meu prático, passei 3 meses na aldeia São José, Cricati, fica em Montes Altos, aí no Maranhão. E eu fiquei morando com os indígenas lá, né, com o povo Cricati, na casa de uns obreiros nativos, na casa da Flor, mas do Tiago. Foi as melhores experiências da minha vida, né, os dias. E realmente eu entendi um pouquinho, não tem como a gente entender tudo, né, mas a gente tem pelo menos uma visão, e a gente vê que é totalmente diferente daquilo que a gente estudou. A gente estuda sobre algo, principalmente sobre o povo transcultural, né? Que tem outra língua, mas quando a gente está na realidade é diferente. Mas eu não vou me aprofundar muito, não, que era só para me apresentar. Então, eu vim para cá, para Trindade, tive uma direção, né, depois do meu prático, vim para cá, aí me casei recentemente, em 2 meses que eu me casei, conheci meu marido aqui também na escola, né, obreiro daqui, e estou servindo aqui por enquanto, não sei até quanto tempo, mas mesmo longe, né, de Imperatriz, eu estou caminhando com o Denis, caminhando nesse período com ele, e pretendo crescer, né, com ele, que não só com ele, mas também com a pastora Diana, o pastor David, e estamos andando aí juntos. Amém? Deus abençoe vocês. Agora pode fazer a fila para se apresentar, quero conhecer vocês. A Damiana já está levantando a mão, pode falar, Damiana. Damiana, me congrego no Brasil para Cristo, eu trabalho aqui só na igreja local e de Teresina. Amém. Obrigada pela sua participação. Amanda? Eu sou Amanda Rodrigues, mudei recentemente para o Paraná e congrego na comunidade evangélica. Amém. Obrigada, Amanda. Vai, Daniel. Sou Daniel, de São Luís Pardo, da Igreja Cristã Evangélica. Amém. Obrigada. Mais alguém? Precisa empurrar, não, gente. Meu nome é Johnson, eu estou no Rio de Janeiro, faço parte da Associação Missionária
a MIPA, né, que é a Associação Missionária de Pescadores de Almas, um projeto indígena. A gente trabalha no Mato Grosso, entre os Chavantes, capacitação e treinamento da liderança evangélica indígena, e na Tríplice Fronteira, Brasil, Peru e Colômbia. E faço parte Amém. da Igreja Batista Amor e Vida, no Rio de Janeiro. Amém. Obrigado, Johnson. Mas alguém gostaria de se apresentar? Meu nome é Janderson, sou de Tianguá, Ceará. Sou da Assembleia de Deus, Tempo Central aqui. Já conheci também o trabalho do pastor David, alguns anos atrás, passei uma temporada com ele. Já fui também, fiquei super cobertura da Nova Aliança, mas por motivos de localidade, né, de mudança, estou aqui em Ceará e eu tive que congregar na Assembleia de Deus. Amém. Obrigado, Janderson. Pode falar, Raí. Noite. Meu nome é Raul Pinagé. Estou morando aqui na aldeia São José Cricati e fico feliz participando desse Ação Curumim. Só isso. Amém. Obrigada, Raíssa. Se apresentar, Gabriel? Tá muda seu microfone? Aí, Boa noite, né? Graça e paz. Sou meus Gabriel, pais. da etnia Cocama, e eu estou aqui no Rio de Janeiro, estudando no projeto indígena, né? Por enquanto, né? Amém. Amém, obrigada. Mais alguém, gente? Tem umas 3 pessoas ainda para se apresentar. O pessoal que entrou agora, a gente está no momento de nos apresentar. Se você sentir liberdade e deseja se apresentar, eu gostaria de saber um pouquinho, né, sobre você, qual ministério, se tem alguma, já caminha, com algum povo, se está sendo missionário em algum lugar, então fique à vontade. Pode falar, Lady Mila. A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Eu não sei se vai fazer muito barulho aí, é que eu estou na rua, então, mas eu não quero deixar de participar. Me chamo Lady Mila, sou aqui do Rio de Janeiro, tenho participado de um tempo com a obra na parte de missões, mais voltado para evangelização nas tribos indígenas, e é isso, tá? Vou ficar ouvindo aqui os irmãos, porque eu estou na rua, não sei se os irmãos estão conseguindo me ouvir. Estou ouvindo bem. Amém, pastor Johnson, novamente. E é isso, tá? Que eu tô na rua. Mas eu vou ficar aqui ligado com os irmãos, tá? Com fone de ouvido. Fique na paz. Amém, obrigada. Gente, aqui em casa tá um barulho, o pessoal tá mexendo com furadeira, então às vezes vai ficar um barulhinho, então eu vou ficar mais com o microfone desligado, tá? Para não atrapalhar vocês. Se tiver alguém mais para se apresentar, acho que foi todo mundo, né? Pelo menos eu não percebi outras pessoas que não se apresentaram. Então, assim, eu vou pedir alguém para estar orando pela gente, pela vida do pastor Bené também, e ele já pode dar início, aí ele pode se apresentar para a gente, né, depois da oração, e ele vai começar a aula, amém? John, você pode orar por nós, pelo pastor? Por favor? Amém. Amém.
Graças te damos, ó Deus, por essa reunião, Senhor, mas esse encontro, que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso coração venha estar voltado para a Tua palavra. Abençoa o pastor Bené e a todos que estão aqui ouvindo nessa noite para aprender um pouco mais do Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós. Amém. Obrigada. É por você, pastor. Deus abençoe. Oi, boa noite. Eu sou o pastor Bené. Estamos há 35 anos no ministério, uma experiência de 26 anos com a tribo Guajajara. Agora, 4 anos e meio no trabalho urbano. Eu sou o pastor do Danielson. Estou muito feliz de ter o Danielson aqui também. E, Damiana, eu já conversei com o meu amigo lá, que no contato com os indígenas, nós estamos vendo para passar para você aí, em Teresina, as informações das tribos indígenas do Piauí. Gente, enquanto passava esse momento de apresentação aqui, estava pensando exatamente na nossa aula. Eu parou para pensar que nós somos um caldeirão, né, em ebulição, estado diferente, né? Alguns irmãos indígenas, cultura diferente. Só nesses estados diferentes existem também culturas e costumes diferentes. Já pensou essa equipe toda no mesmo lugar, o que é que ia dar? Parou para pensar nisso. A nossa aula hoje, que eu vou estar falando sobre qualificações para o ministério, não é aquelas qualificações missiológica, nem teológica, nem antropológica. São as qualificações que permitem de trabalharmos juntos, com uma cultura diferente, até língua diferente, valores diferentes também. Mas existe algo que nos une. Mas essas qualificações, elas nos ajudam ajudam a evitar os conflitos, né, que existem entre equipes no campo missionários, conflitos entre casais, conflitos entre irmãos. Então, eu quero trazer, né, uma reflexão nessa aula, mas eu quero começar exatamente falando até um pensamento filosófico. Ninguém sabe quem escreveu. Alguém diz que é Tales de Mileto, outros dizem que é Sócrates, Herápolis, Pitágoras, aquele velho e velha máxima que diz: conhece-te a ti mesmo. Assim, aí conhecerás os deuses do universo. Nós não precisamos conhecer deuses do universo, porque nós conhecemos o Deus verdadeiro. Então, na aula de hoje, eu quero estar falando sobre as qualidades para o ministério. Um conselho que tem norteado a minha vida é o seguinte: aquilo que somos é mais importante do que aquilo que falamos ou fazemos. Podemos ser bons missionários lá no campo, podemos trabalhar assim de maneira espetacular, mas aquilo que somos é que vai refletir muito mais do que aquilo que nós fazemos. Por isso, essa máxima cai como uma luva nas mãos: conhece-te a ti mesmo. Então, as orientações dessa aula vão estar em torno disso. Olhar para dentro de mim e dizer: puxa, eu sou essa pessoa? Eu sou assim? Ou eu preciso mudar a minha vida como missionário, como aspirante ao campo? Então, a primeira coisa que o missionário precisa fazer é conhecer a si mesmo. Então, essa máxima cai direitinho: conhece a ti mesmo. Quando conhecemos a nós mesmos, firmamos uma base sólida para o nosso relacionamento e ministério. Como eu disse, grandes conflitos entre equipes no campo, entre casais, entre irmãos, são resultado da falta do autoconhecimento e do conhecimento alheio. Eu sei que você, como eu, talvez já se surpreendeu muitas vezes dizendo: puxa, nem eu me conheço. Por que eu agi dessa maneira? Por que eu tratei o fulano desse jeito? Nós precisamos, de vez em quando, dar uma olhada para dentro de nós, procurarmos descobrir quem somos. Uma coisa que essa máxima traz para nós, ela estabelece, na verdade, e, portanto, ela vai estabelecer uma verdadeira humildade, né? Quando nós passamos a desenvolver o autoconhecimento, então ela nos proporciona a verdadeira humildade, pondo-nos
nas melhores condições para um relacionamento com outras pessoas. Se eu me conheço, eu vou procurar desenvolver uma prática, um comportamento, uma atitude para ter um bom relacionamento com outras pessoas. O grande problema, os grandes conflitos no campus estão aí. Eu tive o privilégio, durante meus anos como missionário no campo indígena, a nossa equipe era formada tinha uma missionária alemã, tinha uma suíça, eu gosto de brincar, tinha 2 paraenses, tinha maranhense e tinha piauense. Mas eu tinha 6 culturas diferentes, né? Mas era interessante isso. Havia uma necessidade do autoconhecimento, né? E do conhecimento alheio, do comportamento, da atitude, dos valores dos colegas de campo. E Deus nos deu o privilégio. Não foi fácil no início, né? Para quem tem contato com os estrangeiros, você sabe que os estrangeiros, muitos deles, principalmente os alemães, é tudo na cartilha, né? Alemão não coloca um bocal numa caneta sem não olhar o manual como é que coloca o bocal. Nós, brasileiros, não olhamos o manual de nada, né? Você compra um aparelho celular, vem o manual, o que você faz? Você nem olha, fica lá dentro da caixa, e você vai tentar descobrir como funciona. Você passa 2, 3 anos com ele, 1 ano com ele, não descobre como funciona porque não olhou o manual. Já o alemão, não, ele vai para o manual olhar em detalhe as coisas. Então, aí, muitas vezes, causa conflitos, porque eu não conheço, muitas vezes, que o meu colega que é alemão, ele usa isso, né? Ele quer a coisa em detalhes, ele quer entender tudo direitinho, e nós, brasileiros, muitas vezes, não queremos fazer isso. Domingo pela manhã, eu estava ministrando na escola dominical e estava falando sobre um pecado muito sério entre nós, brasileiros. O pessoal pensa que é cultura, mas não é cultura, é pecado, né? Vai ter um casamento, né? Marque-se o casamento aí para 6 horas da tarde. A noiva chega às 8 horas. Todo mundo acha aquilo normal. Na verdade, aquilo é um pecado. Agora, imagine você convida um alemão, um suíço para o seu casamento e marcou 6 horas, ele chega lá, ele é pontual, ele chega 15 minutos antes para estar sentadinho, preparado, e o casamento vai começar às 8 horas. Isso cria um problema muito sério. Então, nós precisamos, o autoconhecimento é isso, e o conhecimento alheio também é muito importante nesta caminhada, tá? E o autoconhecimento ensina-nos sobre tudo, a aceitar-nos como somos, tá? E sobre como essa matéria bruta que somos nós pode ser transformada numa obra-prima de Deus. Eu não sei, talvez vocês conheçam, principalmente quem já tem um bom tempo aí ouvindo música popular. Talvez você conheça uma música do Dorival Caymmi, eu gosto dessa música, tá? A Modinha de Gabriela. Tá? Ela diz assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou viver sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela. Sabe, tem muitos missionários que têm a síndrome da Gabriela. O camarada não se conhece, é um camarada com dificuldade de se relacionar, não só com a sua equipe, mas de ter um bom relacionamento com o povo com quem ele vai trabalhar, né? E quando você diz, rapaz, esse negócio não está certo, ele canta a musiquinha para você. Eu nasci assim, né? Eu cresci assim. Lá na minha casa, a coisa era desse jeito. Eu sou mesmo assim, vou viver sempre assim. Gabriela, sempre Gabriela. Então, o autoconhecimento vai olhar, vai trazer para você, vai dizer para mim, um olhar diferente. Eu nasci assim, mas a Bíblia diz que eu devo ser sal da terra. Eu nasci assim. Aliás, eu cresci assim, mas a Bíblia diz que eu tenho que ser luz do mundo. Eu sou mesmo assim, mas a Bíblia diz que eu devo amar o meu inimigo e orar por aqueles que me perseguem. Então, isto me leva ali para que Paulo escreve, né, aos Coríntios, 2 Coríntios 5,17, quando ele diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Então, eu posso ter nascido assim, eu posso ter crescido assim, mas eu não vou viver assim. Então, muitas vezes, a gente, nessa nossa caminhada no campo missionário, temos encontrado pessoas que batem no peito. Ah, mas eu nasci assim, a minha família é deste jeito, a minha família, principalmente aqui no Nordeste, né? Minha família é de sertanejos valentes. Gente, sua família é de sertanejos valentes. Mas se você teve encontro com Cristo Jesus, ele tornou você uma nova criatura.
A modinha da Gabriela não serve no campo missionário. Tá? A modinha da Gabriela não serve para aquele que quer servir no campo missionário, isso em qualquer lugar, seja entre indígenas, quilombola, na área urbana, tá? Seja entre ciganos, aí assim por diante. A síndrome da Gabriela não serve para missionário. Quando se você encontrar um missionário batendo no peito, olha, eu nasci assim, eu sou mesmo assim, diga para ele, irmão, vá fazer outra coisa, deixa o campo missionário, porque a primeira qualidade de um missionário é se autoconhecer e ir até a cruz para que seja quebrado todas essas coisas que envolvem a vida do missionário, coisas negativas que envolvem a vida do missionário. A segunda coisa importante, segunda qualidade importante no campo missionário, tá? Seja de missão, trabalho permanente ou trabalho temporário, uma coisa muito importante é reconhecermos o caráter, o nosso caráter. O que é o caráter? Né? O caráter é o nosso verdadeiro eu, é aquilo que realmente eu sou. Tá? Essência secreta da minha alma. Eu gosto de dizer que o caráter é o resultado, né, do nosso temperamento trabalhado pela nossa crença, por aquilo que nós cremos, pela disciplina em que somos criados, né, pela educação que temos recebido desde a nossa infância, principalmente pelo acompanhamento básico e pelos princípios da palavra de Deus. Mateus 5, do capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, trata exatamente dessa questão do caráter. Quem eu sou tem que ser mudado. Tá? Se eu odiava o meu inimigo, eu devo amar o meu inimigo. Tá? E assim Jesus vai traçando os princípios ali em Mateus capítulo 5, 6 e 7, que os princípios que norteiam, que transformam, que mudam o nosso caráter. Junto com o caráter, tem algo interessante que acompanha o nosso caráter, que é a nossa personalidade. A nossa personalidade é a manifestação externa de quem nós somos. Ela pode ser igual ao nosso caráter, mas também ela pode ser diferente do nosso caráter. Agora, este é o ponto que eu quero também chamar a sua atenção. Durante toda essa nossa caminhada de ministério, não só como missionário no campo, mas recebendo equipe, liderando equipe, uma coisa que se observava muito em muitos missionários, e talvez você na sua igreja já deve ter observado isso, é uma questão de caráter e personalidade de missionário. Eu, uma vez, estava dando uma aula e disse que tem muitos missionários que são semelhantes a políticos que vêm aqui para o Nordeste. Deixa eu explicar por quê. O que muitos políticos querem no Nordeste é a miséria, a pobreza. De 4 em 4 anos, ele faz o mesmo discurso. Tem missionário que age dessa mesma maneira. Ele chega na igreja, muitas vezes, aquele cara que demonstra um trabalho de todo jeito, aquele cara que tem muito trabalho. Mas sempre que ele vai apresentar para a igreja, ele só apresenta a miséria do povo. Eu tenho muita dificuldade quando eu estou numa igreja que o missionário vem divulgar o seu trabalho, que a única coisa que ele apresenta é fotos da miséria do povo. Tá? O indígena está passando fome, o indígena está doente, a casa do indígena só é jogada uma palha em cima. Né? Ele só mostra um fogareiro com um carvão só pegando fogo. Tá? O fulano está sujo. Ele só mostra aquelas coisas. Eu tenho uma preocupação com esse missionário, porque se você for trabalhar mesmo numa tribo indígena, daquela que seja lá dentro da selva, você vai descobrir coisas fantásticas, coisas maravilhosas, coisa que eu costumo dizer que só milionários e missionários conseguem ter. Tá? A beleza da natureza nas tribos indígenas é algo extraordinário. Quando eu vejo um missionário fazendo a divulgação, e ele só fala na divulgação da miséria do povo que ele trabalha, anos após anos, não faz nada para mudar, esse camarada tem um problema no seu caráter. Tá? Se eu não vejo o missionário mostrando ali uma imagem bonita do campo que ele trabalha, eu não acredito naquele missionário. É uma questão de caráter. É aquele que só está mostrando a miséria, ele poder levantar fundos e durante anos ele não consegue ajudar em transformação social nenhuma. Então, é um alerta que eu tenho feito por onde eu tenho passado. Então, cuidado. O nosso caráter deve ser moldado. Se Jesus me manda para uma tribo indígena, eu não vou mudar a maneira deles viverem. Mas, sabe, o evangelho, ele muda.
E eu vou ver não somente a miséria do povo, eu vou ver a beleza, a riqueza que aquele povo tem. Então, cuidado com o missionário que chega na tua igreja e só fala da miséria. Né? O missionário que só fala da miséria do povo, ele serve a um Deus fraco, incapaz de transformar espiritualmente e socialmente o povo com quem ele trabalha. Tá? Isso é uma coisa muito importante que deve nortear a nossa vida como missionário. Isso seja numa tribo indígena, hoje eu estou num contexto de cidade. Tá? Se você chegar aqui no nosso templo, ele é tão pequenininho. Se couber 35 pessoas, já é apertado. Mas nós procuramos dar um ar, né, de uma coisa extraordinária, porque nós servimos um Deus extraordinário. Qualquer pessoa pode vir visitar o nosso pequeno templo, é algo extraordinário. Então, o missionário, ele tem que ver isso, não divulgar só a miséria, ano após ano, sem que haja transformação. Então, cuidado. Por isso que eu digo, quando o nosso caráter mudado, nós vamos divulgar o nosso trabalho de maneira correta. Essas são as necessidades, mas essas aqui são as bênçãos, essas aqui são as desvantagens e essas aqui são as vantagens. Então, caráter e personalidade andam juntos. Então, o missionário tem que deixar que o seu caráter seja moldado segundo a palavra de Deus, segundo os princípios da palavra de Deus, e externar isto, certo, de maneira sincera. Tá? Se não está dando certo, seja sincero e dizer que não está dando certo. Tem uma outra coisa errada também que envolve caráter e personalidade. O missionário está lá no campo, as coisas não estão dando certo, mas ele chega para a igreja e não tem coragem de dizer que a coisa não está dando certo. E ele começa, então, a florear para que a igreja aceite ele ali. Seja sincero, tá? Apresente aquilo que é real. Nossa palavra como missionário deve ser sim, sim ou não, não. Isso envolve o nosso caráter e a nossa personalidade. Tá? E vamos só entender o que a Bíblia fala quando Deus falou com o profeta Samuel, para ir lá na casa de Jessé, para ele lá falar com Jessé, que ia ungir um dos filhos de Jessé como rei, e vieram todos aqueles camaradas fortes que eram soldados, bonitos, né, homens de guerras, e Deus dizia, não, esse camarada não, não é esse aí não. Até que vem aquele camaradinha fraco, ruim, acho que eu falei isso na outra aula, e Deus disse, é esse camarada aí, porque Deus, ele vê o interior, o nosso interior. Nós podemos até, por causa da nossa personalidade, passar para a igreja uma imagem do tipo de missionários que somos, mas Deus, ele vê o nosso interior. Então, a minha maior preocupação é como Deus está vendo, tá? Porque aquilo que eu estou externando, no momento exato, aquilo que está lá dentro vai sair de forma verdadeira. Então, essa é a terceira coisa importante. Primeiro, o autoconhecimento, o caráter moldado em Cristo Jesus, a personalidade refletindo aquilo que realmente nós somos como missionários. E isso vai nos ajudar lá na comunhão com o meu colega de trabalho. Ele vai conhecer quem eu sou, eu vou externar quem realmente eu sou. Isso é muito importante. A terceira coisa importante, a terceira qualidade importante é a nossa união com Cristo Jesus. Tá? Isso também vai nortear o nosso ministério. Se eu estou unido com Cristo, eu faço parte de um corpo. E existem outras pessoas que fazem parte desse corpo. Então, se você está numa equipe trabalhando, eu louvo a Deus, né, pelo projeto Curumim, como junta pessoas de várias igrejas e trabalham juntos. Nesse momento aqui, se manifesta essa coisa muito gostosa, que é a comunhão do corpo de Cristo. Enquanto se falava, eu notei mais ou menos 8 ministérios. 8 ministérios. E o quê? Mas nós somos uma igreja. Eu estava dizendo ontem para alguém, eu fui almoçar na casa de uma irmã que ela é da Assembleia de Deus, e eu estava dizendo para ela, irmã, é interessante que Jesus, ele fundou a igreja. A denominação são coisas nossas, é que nem time de futebol, a gente inventa uma, né, para nos encaixarmos nela. Mas Jesus não fundou a denominação. Jesus não fundou a cristã evangélica, Jesus não fundou batista, presbiteriana, Assembleia de Deus. Jesus fundou a igreja, a sua igreja. Então, nós criamos as denominações aí para nos encaixarmos, para nos darmos bem, porque várias pessoas gostam daquele mesmo estilo, então vamos formar o nosso estilo aí,
e vamos servir a Deus. Mas, nesse momento, mostra que, mesmo de denominações diferentes, nós somos unidos no corpo de Cristo. Então, se você for trabalhar numa equipe com pessoas de outras denominações, o que deve aparecer é a união, a unidade do corpo de Cristo Jesus. Esta é a melhor e a maior de todas as classificações, ou de todas as qualidades, a nossa união com Cristo Jesus. Tá? Isto é muito importante, isso é o resultado, tá? Do nosso do autoconhecimento, é o resultado do caráter burilado pela palavra, é o resultado também de uma disposição da nossa personalidade refletindo quem nós somos. Então, eu decido, né, estar unido com os outros membros do corpo de Cristo Jesus. Tá? E é interessante que, se você der uma olhada lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 1, o Danielson vai dizer, pastor, você estava falando isso ontem à noite, né? Então, lá Cristo, ele está com o seu povo em meio de todas as angústias. Portanto, seu povo não vai ser consumido. Se nós estivermos unidos, irmãos, tá? Nada, nem ninguém, nenhuma força terá poder de destruir a igreja de Deus. Temos uma promessa extraordinária quando diz o seguinte: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, mas a unidade, né, com Cristo e com os irmãos, tá, nos proporciona o cumprimento desta promessa de que nada vencerá. Agora, pensa bem, você vai para o campo missionário, mas está em guerra com seu colega, né, de missões, você está em guerra com a sua esposa, quem é casado com a sua esposa, está em guerra com seus filhos, guerra com a sua igreja, guerra com a sua agência missionária, a coisa não funciona. Um reino dividido não subsiste. Então, a unidade é algo é uma das qualidades extraordinárias para o missionário, ou para aquele que almeja o trabalho missionário. Outra qualidade importante é a perseverança. Eu quero dizer para vocês que, muitas vezes, no campo missionário, o que faz o missionário não perseverar é a exigência de quem fica por trás. Eu quero dizer para você ter calma. Então, muitas vezes, a igreja te envia e me envia para o campo missionário, ela quer resultado imediato. Tá? Ela quer um resultado imediato. Por quê? Porque a igreja, a nossa cultura, a cultura atual, é uma cultura imediatista. Tá? Nós estamos, de primeiro, você mandava uma carta para alguém e passava um mês para chegar, e você estava tranquilo. Hoje você manda uma mensagem no seu WhatsApp, tá? E você dá uma olhadinha se ficou azul, se não ficou azul, mas ainda não olhou essa mensagem. Nós somos imediatistas. Também nós somos triunfalistas. Nós queremos que aconteça logo. Então, muitas vezes o missionário sai, ele deixa, vai para o campo. E a igreja diz, você está indo, com 30 dias nós queremos 30 crentes lá na tribo para onde você vai. Queremos 30 crentes lá para a cidade para onde você vai. Tá? Mas isso é o contrário de perseverança. A perseverança quer dizer o seguinte, vai lá, você vai semear e vai regar, vai semear e vai regar. Pode ser que a conversão venha depois. Eu sei que tem alguns irmãos indígenas que estão aqui, já estão estudando, né? Então, na sua aldeia ou na sua tribo, ele já tem um conhecimento prévio, né? Muitos já têm, de Jesus Cristo. Eu sempre gosto de dizer que o catolicismo deixou para nós uma herança muito importante. Se você puder ir em qualquer interior, menos em tribos indígenas, se você for lá num quilombo, se você for lá num povoado, numa vila, você vai encontrar as pessoas falando de Deus, de Jesus, do Espírito Santo e da Maria e do Livro Preto. Então, é muito fácil você pregar o evangelho para essas pessoas, porque elas já têm noção de Deus. Chega numa tribo indígena, onde eles não falam a língua, eles não têm a Bíblia escrita, não tem como você chegar lá e, com um mês, você plantar uma igreja. Porque você precisa ensinar o básico para eles. Tá? Entenderem? Um outro erro que se comete aí, porque não queremos ser perseverantes, somos imediatistas, nós chegarmos lá numa tribo
E começamos a ensinar logo lá o Novo Testamento. Olha, Jesus morreu para te salvar. Salvar de quê? Salvar por quê? Então, muitas vezes nós não queremos passar tempo, porque a nossa organização cobra, e nós já queremos ver pessoas convertidas em cima da hora. Durante esse meu período, eu pude avaliar alguns problemas em conversões. Muitos indígenas da tribo Guajajara se convertiam por causa de roupa que ganhavam dos missionários. Outros se convertiam porque eu olhava, o espírito do missionário era um espírito rico. O missionário sempre estava mais bacana, já estava de roupa o tempo todo, calça comprida ali, tanto homem quanto a mulher, por causa do mosquito, né? O indígena muitas vezes estava passando necessidade, ele olhava na casa do missionário, além de ter comida na mesa, tinha comida guardada, né? Mas eu quero me converter, eu quero esse espírito do missionário. Muitas vezes, conversando com os indígenas, diziam, Bené, naquela época a gente queria o espírito missionário para ser um careiurano. Careiurano quer dizer, ou seria um branco falso, não de falsidade, não era um branco verdadeiro, mas eles queriam ter muito isso. Tem muito cuidado com essa evangelização. Foi uma das coisas difíceis no trabalho Guajajara, porque primeiro foi traduzido o Novo Testamento. Quando chegou o Velho Testamento, os irmãos, eu incentivando, vamos ler o Velho Testamento, vamos lá. Eu fazia campanha de leitura do Velho Testamento. Um dia chegaram os homens em casa. Tudo bem, Bené. Tu passou a vida ensinando que o homem tem que ser só uma mulher. E agora? Abraão tinha muitos, Davi tinha muitas mulheres, Salomão tinha 1000. Me explica. Sabe? Então é difícil a questão da evangelização. Muitos homens se afastaram da igreja quando leram o Antigo Testamento. Porque agora eles queriam voltar e viver a vida normal deles. Nunca nós proibimos na igreja que um homem devia ter mais de uma mulher. Uma hora eu falo sobre isso, né? Não necessariamente agora. Mas se um indígena se convertia, ele já tinha suas 4, 5 mulheres, ele vinha com todas elas para a igreja e tinha que permanecer com elas. O que a igreja não aceita hoje é o jovem que está na igreja, casou a primeira vez, agora quer casar outra. A igreja Guajajara ela tem uma posição muito séria com relação a isso, mas ela recebe todos os homens que tenha, quantas mulheres tiver, não tem problema nenhum, tá? Porque entra uma questão social aí. Então, o problema da perseverança está aqui. Não somos perseverantes, nos frustramos, porque, por outro lado, há uma pressão sobre nós, e essa pressão vocês têm que trazer resultado logo. Se não tiver resultado, não tem sustento. Mas o problema é, não só a igreja cobra da gente, não só a agência missionária, como nós mesmos nos cobramos, porque somos imediatistas. E não estamos nem aí de arranjar qualquer meio para as pessoas se converterem. Então, uma coisa é, ensine a palavra. Isso é, semeie, regue com oração, regue com oração e choro. Acompanhe, espere o momento certo da transformação. Quero dar um exemplo aqui na área urbana. Logo que eu cheguei aqui, eu conheci uma senhora. Ela puxava um baseado, fumava um cigarrinho comum e gostava de uma pinga. E ela foi para a nossa igreja, ela fez uma manifestação de fé. Eu disse para ela, eu quero acompanhar você. Quando você fumar, quando você beber, eu quero que você me conte. Eu não quero que ninguém conte. Mas, pastor, disse, eu sou o seu pastor. Eu quero cuidar de você. Toda vez que 7 da manhã tocava a campainha em casa, eu abri o portão e ela dizia, vim tomar um café com o meu pastor. Ela estava só maconha. E eu não só a igreja começou a trabalhar com essa mulher. Hoje, chegou um momento que ela disse, pastor, eu quero dar um testemunho. Agora eu entendi o que diz 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se eu estou livre do cigarrinho, eu estou livre da bebida, eu estou livre da maconha. Tá? E hoje ela não está na nossa igreja, ela está na Assembleia de Deus. Foi na casa dela que eu fui almoçar ontem, mas é ter calma. Tá? É ter calma no ensino da palavra. É perseverar, é semear, é regar e é cuidar. Então, você, missionário, precisa de perseverança. Não se decepcione se no seu primeiro mês, no seu primeiro ano, ninguém professou a fé em Jesus. Ou se professou, se desviou. Não, insista com aquela pessoa. Isso é perseverança. Não só esperar, como perseverar no trabalho. A outra coisa, dentro dessa questão, vocês podem me interromper, dentro das qualidades do missionário, ele precisa de firmeza.
está pronto para enfrentar a diferença, a rejeição, desaforos, desconfiança e permanecer inabalável. Pode ver isso em João 15, 16 a 18 lá. Então, o quê? Você, missionário, tem que estar pronto para enfrentar a diferença. E sabe quando você vai... Johnson levantou a mão. Pode falar, Johnson. A aula vai ficar salva, pastor? Oi, Johnson? A aula vai ficar salva? Vai ficar, vai. O Denis está É porque gravando aí. é muito conteúdo, né? Às vezes a gente precisa revisar tudo isso que você está falando. É muito Certo. importante. Tá, o Denis vai depois disponibilizar para nós aí, tá bom? Tá bom. Então, a outra qualidade importante, o problema, isso aqui é aula, eu estou resumindo uma aula de 6 meses. Né? Se você vê, eu estou com uma apostila, a aula é de 6 meses, eu estou tentando trazer nesse Eita, tempo. Deus. Né? Tá? Mas eu vou mandar também o resumo da aula. Né? A outra coisa importante é a firmeza. Não desanime no campo. Quantas vezes deixa a câmera... O Denis pediu para deixar a câmera ligada, né? Quantas vezes lá no campo, querido, você vai enfrentar a indiferença? Indiferença com o seu colega de trabalho, diferença com o povo que você vai trabalhar. Muitas vezes a gente logo desiste. Poxa, esse povo não gosta de mim, eu vou embora. Tá? O povo Guajajara é um povo extraordinário. Tá? Ele gosta de dar um apelido para as pessoas. E tem gente que não aguenta. Tá entendendo? Então, dentro da cultura dele, as pessoas acham que o povo ele é indiferente muitas vezes, sim, mas quando você continua, você conquista a amizade, você se torna um deles, né? Por isso a firmeza. E também, talvez, você possa ser rejeitado. Você tem que lutar para conquistar o povo. Porque você vem com uma mensagem de fora, você vem com uma cultura diferente da dele. Então, ele vai rejeitar primeiramente você. Então, firmeza na hora da rejeição. Talvez você vai ouvir desaforo de pessoas no campo missionário. Então, seja firme, não retruque, né, o desaforo, mas também não corra. Tá? É hora de parar. Isso aconteceu com Jesus. Aconteceu com os discípulos de Jesus, com os profetas. Né? Se você olha Mateus capítulo 5, verso 10 e 11, Jesus finaliza a bem-aventurança ali. Quantas vezes vamos ser perseguidos, injuriados, vão mentir contra nós, né? Vão nos afrontar? Permaneça firme. Outra coisa, mesmo em meio à desconfiança, permaneça inabalável. Talvez você nem confie mesmo naquilo que você está fazendo. Você está ali para glorificar a Deus. Você está ali para pregar o Evangelho. Talvez você olhe e diga, eu já fiz de tudo, mas esse povo aqui não vai se converter. E no dia que você sai de lá, Deus começa a transformar a vida. Isso é algo assim extraordinário. Hoje eu não tenho medo de Deus me tirar de um lugar, porque eu sei que se eu sair daquele lugar, eu semeei o que tinha que semear. O Johnson levantou a mão. Diga aí, Johnson. Johnson. Você levantou... Oi. Pastor Bené, eu acho interessante dentro disso que eu estava falando em relação à rejeição, em relação a você ministrar ao povo indígena e às vezes ele não aceitar. A gente tem uma experiência que a gente trabalha com capacitação, né, formação de liderança evangélica indígena. E assim, a gente tem algumas observações dentro de que você às vezes vai pegar um povo que ele ouviu o evangelho lá na década de 50 lá atrás, mas o missionário foi embora e ele não recebeu uma formação, um treinamento, uma capacitação, uma doutrina, né? Então ele recebeu o evangelho, mas ele não tem, né, um conhecimento bíblico, ele não tem conhecimento bíblico. E você vai precisar trabalhar dentro disso. Verdade. Aí entra uma coisa que eu chamo de teimosia do missionário, né? E a coragem, a firmeza.
Porque essas pessoas, apesar de terem ouvido evangelho por muito tempo, há muito tempo atrás, até mesmo, Edilson, hoje, a maneira como se trabalha, a maneira como se ensina, né, é muito diferente daquilo que foi ensinado no passado. No passado, a voz do pastor, a voz do missionário, era a voz única. Né? Ele ensinava, o povo aprendia calado. Hoje é diferente. Né? Hoje o povo fala. Eu sempre tenho dito para a turma que vão para o Guajajara, cuidado quando vocês entrarem na tribo Guajajara, assim também em outras tribos. Se primeiro o missionário chegava numa tribo para ensinar, ele era o único cara estudado ali. Né? Era o doutor em tudo. Hoje ele chega numa tribo, ele vai encontrar um indígena que fez o curso superior. Está lá dentro da tribo. Né? Então, o ensino realmente é diferente hoje. Precisa de uma sensibilidade, de firmeza, ou eu chamo de teimosia para continuar, não é teimosia para ferir, é para continuar. Vou continuar ensinando aqui esse povo. Alguém levantou a mão, não sei quem foi. Quem foi que levantou a mão? Posso continuar aqui? Vamos lá. A outra qualidade tem a firmeza de um lado, e do outro lado, nós, como missionário, precisamos de flexibilidade. Tá? Aqui trata, preste atenção agora aqui, do desafio de adaptar-se à cultura do povo a quem vamos servir. É uma adaptação. Você vai aprender a cultura do povo, você tem que aprender a crença do povo, você tem que aprender os valores do povo e se adaptar. Tá? Eu gosto de dizer sempre, não existe cultura superior. Não existe. Muitas vezes nós, brasileiros, olhamos para o americano, para o europeu, e julgamos que a cultura do americano e a cultura do europeu é superior à nossa. Aí nós olhamos para o indígena, nós olhamos para o americano e para o europeu de baixo para cima. Olhamos para o indígena de cima para baixo. A cultura indígena é inferior à nossa. Não. Eu vou precisar sair um pouco, tá? Oi? Antônio. Deus abençoe. Estou na paz. Estou trabalhando. Não entendi. Alguém me ajuda no que o Antônio está falando? Ele vai precisar sair, acho que ele está saindo do trabalho agora. Tá jóia, tá. Então, na verdade, a cultura é diferente. Se a cultura americana fosse superior à cultura brasileira, o americano chegava aqui, ele sabia de tudo. Ele tem que aprender. O europeu tem que chegar no Brasil, ele tem que aprender a cultura brasileira. Se a nossa cultura for superior à cultura indígena, você chegar lá, mandava em tudo. Se chegar lá, não sabe nada. Chega lá, você tem que aprender, absorver a cultura. Você tem que ser flexível para isso. Então, isso é coisa muito importante, a flexibilidade prática na vida do missionário, lá para onde ele vai no campo. Tá? Quando você chega no campo indígena, você que não sabe nada. Você vai ter que aprender. Se você quer comunicar o evangelho, aí vem aquilo que eu falei lá no início da aula, né? Não é aquilo que nós fazemos, tá? Mas aquilo que nós somos. Se eu sou capaz de aprender com o meu irmão indígena, com o meu amigo indígena, capaz de aprender com ele, eu vou conseguir transmitir o evangelho para ele. Mais uma vez, aquele pensamento filosófico, que ninguém é tão sábio que não possa aprender e nem tão ignorante que não possa ensinar. Os meus 3 anos na tribo indígena, primeiros 3 anos, eu estava ali para aprender. De vez em quando eu tentava fazer um evangelismo, tentava explicar alguma coisa, mas eu não sabia como eles pensavam. Eu não sabia como eu podia introduzir a questão de Deus para eles. Eu fui conhecer todas as histórias que eles têm da natureza, dos bichos e tudo, e tentar descobrir naquela história uma revelação geral de Deus. Então, eu acho que nessa descoberta nas histórias da revelação geral de Deus, revelação geral não salva. É só revelação bíblica por meio de Jesus. A revelação geral é como Deus se mostra no âmbito da cultura. E eu fui observando isso. E quando eu comecei a descobrir, dentro das suas histórias, era possível eu começar uma conversa.
né, com eles, mas eu tinha que conhecer ali a sua história. Tinha que ser flexível a sua história. Eu tinha que aprender. E para fechar tudo isso aqui, uma vez que nós já nos conhecemos, nosso caráter é burilado pelos princípios da palavra de Deus, nós vamos ali perseverar, né, no ensino da palavra, vamos estar unidos com Cristo. Isso vai produzir o que eu chamo da base fundamental para um ministério bem-sucedido, em equipe ou sozinho. Porque quando você for para o campo, você vai sozinho, você vai trabalhar com o povo. É que eu chamo de comunhão e mutualidade. O sucesso do ministério está na comunhão e na mutualidade. Comunhão entre você, missionário, e Deus, você e o seu colega de trabalho, a sua esposa, seus filhos, você e a sua igreja, você e o seu ministério, você e o povo com quem você vai trabalhar. Tá? Isso só é possível quando você se conhece, possível mediante o autoconhecimento. Tem pessoas que têm dificuldade de se relacionar. Eu tenho dificuldade de me relacionar com certo tipo de pessoa. Mas quando você começa a olhar para dentro de você, você vai descobrindo ali o caminho para um bom relacionamento. Então, finalizo com esse pensamento, a comunhão e a mutualidade. A relação entre a comunhão e a mutualidade é de causa e efeito. Onde existe comunhão, ela se manifesta por meio da mutualidade. Se tem uma comunhão na equipe, a comunhão e mutualidade, exemplo prático nesse momento. A Paty não pôde estar, mas a Aline estava ali. Vou lá e vou fazer. No ministério, no campo, é isso aí. O fulano não pode fazer, eu vou fazer. O Danielson, que está aí assistindo a aula, ele está começando a pregar agora, né? E eu não pude chegar, eu fui à Barra do Corda, não pude chegar a tempo. Pastor, pode deixar que eu vou pregar, vou dar a palavra. Você está entendendo? Isso é comunhão e mutualidade. O irmão, meu colega não pode, eu estou lá, eu vou fazer. Mas é a vez dele, mas ele não pode, eu vou fazer. A Aline fez isso agora. Isso é corpo, isso é essa prontidão, uma qualidade extraordinária no ministério. A mutualidade é um estilo de vida afinado nos mandamentos do Novo Testamento, a respeito daquilo que os cristãos devem fazer uns pelos outros e que não devem fazer uns pelos outros. Então, quando eu desenvolvo comunhão, essa comunhão vai produzir mutualidade. E essa mutualidade é aquilo que eu vou poder trabalhar, eu vou poder fazer pelo meu semelhante ou não fazer pelo meu semelhante. Então, queridos, são qualidades extraordinárias para o ministério. Tá? E não vamos perder essas qualidades. Finalizo com esse pensamento. A nossa maneira de ser e de relacionarmos com as outras pessoas tornarão a nossa mensagem aceitável ou não. Repetir aqui, a nossa maneira de ser, de relacionarmos com outras pessoas, tornarão a nossa mensagem aceitável ou não. O povo com quem você vai trabalhar vai aceitar a sua mensagem, dependendo de como você se relaciona com seu semelhante. Então, uma aula, um resumo do que eu gostaria de falar, e na minha próxima aula em setembro, eu vou estar trabalhando nela sobre como trabalharmos as nossas diferenças culturais. Minhas aulas é muito nessa questão, mais nessa prática, eu não vou entrar muito nessa questão da antropologia, mas como resolver os nossos conflitos, eu não estou falando conflitos de briga, mas conflitos culturais no nosso dia a dia, na nossa vida prática. Bom? Amém? Se alguém tem uma pergunta, eu acho que ainda tem fechando o tempinho aí, né? Joia. Aline, está com você. Obrigada, pastor. Gente, se tiver alguma pergunta, pode fazer, que o pastor lhe responde. Se tiver alguma dúvida também a respeito da aula, pode ficar à vontade. Esse é o momento de vocês estarem tirando suas dúvidas. Amém? Se ninguém tiver nenhuma pergunta, se tiver, é só levantar a mãozinha, para nós percebermos. Se não, vou passar para o Denis, acho que ele vai querer passar
algumas informações. E, Tô com barriga cheia, eu não tô e conseguindo Denis, direito. ô, Fala. Aline, só uma Oi. coisa rapidinho. Mas se fora daqui os irmãos resolverem bater um papo, fazer pergunta, até sobre o que nós falamos, nós podemos reservar um tempo aí, e a gente combina para bater um papo, né? Uhum. Querendo conversar outra hora. Pastor, eu queria falar sobre isso, tá? Não é? Sim. Se vocês quiserem, a gente pode só mandar mensagem. Como a maioria está no grupo da Patrícia, pode mandar para ela. Caso não consiga, manda para mim. A gente pode estar organizando também. Fora do horário das aulas, a gente pode ter essa conversa, tá? Tá me ouvindo? Sim. Tá, eu não sei porque minha câmera tá escuro, algumas vezes ela fica muito escuro, mas você quer fazer isso sábado à tarde, 3 horas, pastor Bené, você tem tempo, você gosta de fazer esse bate-papo, a gente pode reservar um horário. Denis, neste sábado agora, neste agora não dá, porque eu estou com uma conferência aqui, conferência missionária. Estou tentando ensinar o Pode ser nosso outro povo aí sábado, pode. questão de missões. Mas no outro sábado podemos planejar, no outro sábado à tarde. A gente pode fazer até 2 de novembro, qualquer hora. A gente pode até combinar um tempo mais tranquilo. Pode ser fora das 6 semanas também. Não precisa ser nessa Exatamente, pode correria ser. toda. Isso é legal, isso é jóia. Tá bom, então vamos combinar um dia aí direitinho, então. Denis, eu gostaria de sair, eu preciso sair nesse momento, já deu 8 horas, né? E eu gostaria de pedir permissão para eu sair, tá bom? Fica à vontade. Gente, olha, um abração, foi bom falar com vocês. Deus abençoe. Estou à disposição aí, tá bom? Eu vou ali que já tem uma turma me esperando ali para ver como é que dá continuidade. Deus abençoe. Foi bom falar com vocês. Obrigado, pastor. Muito obrigado pela sua aula. Na paz. Bem, se você quiser falar agora com o pessoal, enquanto está todo mundo na sala. Tem muita gritaria aqui de crianças que eu quero. Eu vou entrar em outra reunião agora, mas fica à vontade. Tá. Se vocês querem conversar, orar, mas eu não tenho mais para dizer ou falar agora, não. Tudo bem, então. Ó, a Patrícia chegando, seja bem-vinda, Patrícia. Gente, queria saber de vocês como é que está sendo a experiência na escola, se vocês estão conseguindo acessar a plataforma, estão conseguindo assistir às aulas gravadas. Como é que está sendo essa experiência de vocês? Estão gostando? Tem algum feedback para nos passar? Está aqui para ajudar vocês, tá? E a gente gostaria muito que vocês tivessem essa abertura com a gente, de falar como é que está acontecendo, né, a experiência de vocês, porque nós já passamos pela escola também e tivemos muitas experiências que realmente foram fundamentais para o nosso crescimento, para estar nos dando direção nesse tempo, né? Eu gostaria de ouvir vocês um pouquinho, aqueles que puderem falar. Não, como está iniciando agora, ainda está sendo bem recente, né? Mas, assim, pelo dito hoje pelo pastor, realmente tem muita coisa que a gente, às vezes, cria, assim, aquela imagem, né? De missionário, é só aquele que vai ser tudo muito bom, que vai ser legal. A gente não tem discernimento de muita coisa que ele falou aí, né? E realmente é importante ter esse discernimento para que a gente possa realmente cair no campo e não ser surpreendido, né? Porque às vezes a gente vai sair, às vezes, da nossa zona de conforto e vai ser confrontado com situações que provavelmente a maioria nunca viveu.
E aí a gente pode pensar, será que esse aqui é realmente o mesmo lugar? Eu vou voltar para casa, lá eu tinha isso, eu tinha aquilo outro. Então, ele passar, né, toda essa questão dessa vivência, né, para a gente é muito importante, até mesmo para trabalhar no nosso caráter, né, e nos direcionar de verdade, né. Eu acho muito importante isso. Bem, obrigado, Janderson. Eu gostaria de lembrar vocês que nós está vendo palestras, né? Essa é uma das palestras de segunda a sexta. Aí, o pessoal que está nessa reunião, a maioria são do grupo de segunda-feira, né? Que é a facilitadora é a Patrícia. Mas caso vocês queiram assistir outras aulas, né, outras palestras, em outros dias também está tendo. Aí o link sempre está sendo enviado no grupo geral, né? Tá, 2022, e vocês podem também estar acessando, não necessariamente só na segunda. Porém, na segunda é quase indispensável a presença de vocês. Sempre que não puderem estar presente, chegue no privado da Patrícia ou no próprio grupo da segunda-feira e avise o motivo, porque a gente gosta de estar, né, ouvindo que vocês, o motivo no qual vocês não estão conseguindo. Até também para ser como feedback para a gente, que a gente está melhorando também essa questão. E também, se vocês, queria saber se algum de vocês não estão conseguindo ainda acessar a plataforma, que é o portal da escola, onde tem as aulas gravadas. Se você não tiver, nos avise, ou procurar a Patrícia para a gente estar tentando ajudar vocês, porque as aulas, a plataforma, ela é muito importante. Ela é que realmente está mostrando que vocês estão participando da escola. É como se fosse também um lugarzinho da presença de vocês. Lá que Eu acho que tá, ainda não entrei ainda, ainda não direitinho, acho que conseguiu, não né, consegui James? entrar, não. Quando acabar aqui a aula, tem como você mandar uma mensagem privada para a Patrícia? Só para a gente lembrar quais são as pessoas. É aqui Aí no ela grupo pode mesmo estar do te Taco, auxiliando. é? Você está em algum grupo pequeno? Tipo, segunda, terça, quarta? Tem algum facilitador que está Sim, te acompanhando? é verdade, eu tô na verdade, né, eu acho que é pra ser nesse, né? Ah, tá no Eu da acho que é esse. segunda-feira, né? É. Caso você, a Patrícia é administradora lá no grupo, aí você pode Ah, mandar uma mensagem no privado só para a gente lembrar. tá Eu certo. vou anotar aqui também, mas caso a gente não consiga entrar em contato, você fala, tá? Para você participar, porque nós já estamos na segunda semana, 29, terceira semana já, né? E cada semana você assiste umas aulas. E é pequenininho, são 4 aulas, 12 minutinhos apenas. E tem uns textos também, mas é muito rápido. Você não vai ter uma sobrecarga, né, durante a semana. Mas é muito importante que todos vocês acessem o portal e assistam às aulas, porque lá é onde vocês estão sendo acompanhados, tá bom? Mais alguém? Acho que o restante está, né? Patrícia, quer falar alguma coisa? Só uma boa noite, a paz. Espero que vocês tenham curtido aí a palestra do pastor Benê, que sempre traz muitas joias para a gente, dá um entendimento muito amplo também, né? Que a gente pensa que é campo missionário, que é chamado. Mas boa noite e até a próxima segunda também, né? Próxima segunda, se der certo, vai ser a partir das 8. Obrigada, Patrícia. Então, gente, muito obrigada pela participação de todos vocês. Foi muito bom estar com vocês.